Voltei. Tudo funcionando direitinho. Show. Vamos lá. Precisam importar produtos e serviços, continuando a falar da realidade tecnológica dos países latino-americanos. Baixa autonomia tecnológica, o que significa que eles têm que importar de fora produtos e serviços que são necessários para a manutenção e desenvolvimento de seus países. São produtos fundamentais para o crescimento econômico de um país. Vocês sabiam que um dos principais produtos que a Coreia do Sul exporta são componentes eletrônicos? Sabe aquelas pequenas partes dentro do celular de vocês, ou de qualquer produto eletrônico que a gente não dá nada por eles? Parafusinhos, coisas pequenininhas. Então, uma das coisas que mais vendem no mercado externo. Que são fundamentais, que podem ser pequenininhos, parecer que não tem importância, mas sem eles o produto não funciona. Por isso que eles têm tanta importância. Por isso que eles têm um preço tão alto no mercado externo. Ou seja, são fundamentais para o desenvolvimento econômico de qualquer país. De qualquer país. Ponto final. Se você não produz internamente, você tem o quê? Que importar. Gastar dinheiro, ganhar grana com isso. Gastar grana com isso. Entenderam? Vamos continuar. Agora vamos ver um pouquinho, né, como que são os investimentos em ciência e em tecnologia, né, desses países. Vamos lá. Bom, esses investimentos são fundamentais para garantirem vantagens e competitividade no cenário de disputa global. Gente, a economia global sempre foi constituída de uma grande competitividade. E como eu já falei para vocês, o que mais importa hoje em dia é tecnologia, é informação. Num mundo globalizado como esse, vocês acham que é mais jogo ser exportador de café ou de iPhone, mais uma vez? A resposta é muito óbvia. Então, para você se tornar alguém competitivo no cenário internacional, para você conseguir disputar no cenário internacional, você tem que investir em ciência e tecnologia. Se você chega, bate no peito e desenvolve um discurso contra a ciência, que tira o crédito da ciência, que fala que a universidade não produz nada, que a universidade não faz nada. A gente vê daqui a pouco que das 150 melhores universidades da América Latina, 50 estão no Brasil. Será que não importam para nada? Será que os países desenvolvidos investem pra caraca nas suas universidades à toa? Será que as universidades brasileiras realmente não produzem nada importante? Será? Enfim. Então, um país ou países que pregam contra a ciência, que tiram o crédito da ciência, que falam coisas como, não tem provas científicas contra, mas também não tem a favor. Países, né, que não ligam para ciência e tecnologia vão chegar a algum lugar? Nesse mundo que a gente vive? Que para você ser competitivo, mais uma vez, no cenário internacional, para você ser competitivo no mercado externo, você precisa ter desenvolvimento de tecnologia interna. Não existe conto de mágica. Não existe. Ou você produz ou você não produz. E aí você vai ser mais ou menos competitivo. Um país que não produz vai ser competitivo? Não vai. Então, para você ser competitivo, você tem que ter investimentos em ciência e tecnologia. O caminho foi traçado há muito tempo. Todo mundo sabe disso. Esses investimentos promovem, inclusive, a melhoria na qualidade de vida do povo. Sabe por quê? Porque quando você investe em educação, que vem lá de trás, quando você investe em ciência e tecnologia, você qualifica a mão de obra. Mão de obra mais qualificada significa salários maiores. Compreendem? Quem vocês acham que vai ganhar mais? E aí eu não quero desmerecer ninguém, tá? Por favor, não quero desmerecer ninguém. Obviamente que não. Mas é uma realidade. Claro que há exceções. Há muitas exceções.
Quem vocês acham que vai ganhar mais? O sujeito que fez, sei lá, até o final do ensino fundamental, ou o doutor, que tem doutorado, mestrado, graduação, sei lá, pós-graduação, enfim. Percebem? Uma mão de obra mais qualificada ganha mais. Isso se reverte para a sociedade com uma melhor qualidade de vida. Claro que não é só isso. Esse é só um dos exemplos da reversão, né, que o investimento em ciência e tecnologia geram para a sociedade. Os impactos positivos que a ciência e tecnologia geram para a sociedade. Tranquilo, gente? Vamos continuar. No Brasil, Argentina e México, há barreiras para o desenvolvimento de tecnologias próprias, como a educação. Olha só que interessante. Eu comentei com vocês aqui que para ter uma mão de obra bem qualificada, tem que investir primeiro em educação. Ciência e tecnologia, mas para você chegar lá, você tem que ter o ponto inicial, que é a educação. Beleza? E esses 3 países que são emergentes, ou seja, são os países com uma economia, com as economias mais diversificadas da América Latina, possuem alguns entraves, algumas barreiras, né, para o desenvolvimento de tecnologias próprias. Lembrando que tecnologias próprias são fundamental para quê? Para você se tornar competitivo, né, no cenário internacional. Não, está aqui. Tecnologias próprias são fundamentais para você ter vantagens e competitividade no cenário de disputa global. Ou seja, desenvolver tecnologia não é um ponto a mais, é a regra. Ter tecnologia nacional sendo desenvolvida é a regra, não é um ponto a mais, é a regra. Do contrário, você vai sempre ser um subdesenvolvido, um emergente, e nada além disso. Não importando quão grande é o seu PIB. Se você não tem indústria nacional, você sempre será dependente de quem tem indústria nacional. Se você não tem tecnologia nacional, você pode ter um PIB de 10 trilhões. Você vai continuar sendo dependente daqueles que produzem tecnologia nacional. Ponto. Não tem outro caminho. E esses países possuem barreiras para isso. Qual é a principal, logo de cara, que a gente vê aqui? A educação, ou seja, a base, o ponto de partida é onde nós encontramos os maiores problemas. Vão ser desenvolvidos como? Como? Não vão. Simplesmente assim, não vão. Pode ficar 10 anos exportando soja que não vai virar um país desenvolvido, não adianta. Se não investir em educação, se não valorizar ciência e tecnologia, não vai sair da mesmice. Não vai. O mundo inteiro mostra isso. Pesquisas e mais pesquisas mostram isso. Se não desenvolver tecnologia, não cresce, não se torna competitivo. E o ponto de início do problema está na educação. Brasil e México têm índices educacionais muito baixos. PISA. O PISA é um índice internacional de avaliação da educação mundo afora. Tá? E o PISA costuma avaliar 70 países mais ou menos. Tá? Então o PISA... Eita, avançou aqui. O PISA... Gente, só um minutinho só, que eu vou aqui tirar a internet, que ficam chegando notificações e atrapalham. Desliga. Pronto, desligou. Caramba. Pronto, agora desligou. Vamos voltar. Desculpa a interrupção. O PISA é um índice internacional que avalia a qualidade do ensino, da educação, em mais ou menos 70 países. O Brasil, em 2015, ficou na posição 63. O México, 58. São 70 países. São 70. O Brasil ficou na posição 63. E o México na 58. A Argentina ficou na posição 38. Muito superior.
ao Brasil, por exemplo. Muito superior. No mesmo PISA do mesmo ano. Enquanto o Brasil ficou quase no último lugar, a Argentina ficou lá em cima. E o México também ficou lá embaixo. Tá? Então esses índices, essas informações mostram muita coisa pra gente. E aí quando a gente passa para a taxa de analfabetismo, a gente percebe outras informações importantes. Como, por exemplo, no Brasil, 7,7% dos adultos são analfabetos. 7,7% dos adultos são analfabetos. Isso da galera, né, que participou da pesquisa. Porque esses números costumam ser aproximações. Tá? O México tem que 5,5% dos adultos são analfabetos. A Argentina tem 1,9%. Eu falei 7,7%, pode parecer pouco, professor, mas é pouco. 7% só. A Argentina tem 1,9% dos seus adultos analfabetos. O Brasil tem praticamente 7 vezes mais adultos analfabetos do que a Argentina. Bem complicado, né? O Brasil é uma grande potência econômica, tecnológica e industrial na América Latina. Pô, professor, peraí, não entendi nada. Você está até agora criticando posturas que o Brasil vem tomando, que os países emergentes latino-americanos vêm tomando. Como que o Brasil pode ser uma potência econômica, tecnológica e industrial? Não entendi. Pelo seguinte, gente. O investimento em ciência e tecnologia na América Latina, de maneira geral, é muito baixo. E aí, quando a gente vai fazer uma comparação, a gente percebe o quê? Que o México e a Argentina investem mais ou menos 0,5% do seu PIB em ciência e tecnologia. O Brasil investe 1,1% do seu PIB. No caso, esse valor é em 2016, foi em 2016, tá? Hoje em dia vem diminuindo cada vez mais. Os últimos governos de 2016 para cá, eles não gostam muito de ciência e tecnologia, aparentemente. Porque esses valores vão cada vez diminuindo mais. Mas enfim, 2016 foi 1,1%. Com 1,21% do seu PIB, o Brasil se tornou uma potência econômica, tecnológica e industrial na América Latina. A Argentina e México investem 0,5% do seu PIB em ciência e tecnologia. O Brasil investe 1,21%. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? O Brasil não chega a investir nem 2% do seu PIB. E com essa pequena quantidade de porcentagem investida em ciência e tecnologia, ele já conseguiu se tornar uma potência econômica, tecnológica e industrial na América Latina. Imaginem se ele investisse mais. Imaginem se as somas investidas na educação fossem superiores. Como que as coisas seriam? Não é necessário muita coisa. Claro, não tem mágica. Para crescer a ciência e tecnologia, para crescer a educação, tem que aumentar os investimentos. Ponto final. Depois tem que pensar em uma gestão eficiente, uma gestão qualificada, menos desvios de verbas, mas o aumento do investimento tem que existir. Diminuir o investimento em educação, em ciência e tecnologia, só leva para um lugar, para o buraco. Com 1,21%, o Brasil se tornou uma potência na América Latina. E mesmo assim, muito aquém do que deveria ser. Porque se tornar uma potência econômica, tecnológica e industrial num subcontinente em que os outros dois países com as maiores economias investem 0,5% do seu PIB em ciência e tecnologia, não é algo tão interessante para se vangloriar. Porque você não está fazendo mais do que a sua obrigação, está investindo 1% do seu PIB em tecnologia. E se tornou uma potência. Percebe onde eu quero chegar? Ao passo que o Brasil tem uma educação básica muito aquém, muito abaixo do que deveria ser, ele investe somas de dinheiro que com essa pequena cifra ele já consegue se tornar uma potência industrial, tecnológica, enfim. Só para a gente ver como é que isso se reflete em números, das 150 melhores universidades latino-americanas, 50 são brasileiras.
O México possui 26 e a Argentina possui 21. O Chile possui 15. Das 150 melhores universidades do Brasil, da América Latina, o Brasil possui 50. E eu tive o privilégio e o prazer de estudar em uma delas, que é a Universidade Federal Fluminense, em que eu tive acesso a tecnologias muito legais, né? Tive acesso à Defesa Civil, trabalhei com o CPRM, trabalhei com a Agência Nacional de Águas, trabalhei com... me fugiu outro agora. Enfim, trabalhei com algumas instituições porque elas tinham parceria, porque eram públicas também, né? E tinham parceria com a minha universidade e o meu grupo de pesquisa fazia parte das pesquisas que eram desenvolvidas. Então eu tive o privilégio de estudar, de trabalhar, de pesquisar com pessoas extremamente gabaritadas, extremamente qualificadas em uma das melhores universidades da América Latina. Vocês não têm noção, a gente não percebe isso, que está acostumado. Vocês não têm noção das universidades que vocês têm no país de vocês, que constantemente sofrem ataques com redução de investimentos. Como eu disse, esse 1,1% cada vez diminui mais e mais e mais e mais e mais. Na minha época de universidade, já tinham reduções nas taxas de investimento. Imagina agora. Percebem? Então são universidades das melhores do mundo e que são cada vez mais e mais e mais e mais sucateadas. Entenderam? Então é para vocês terem uma visão das joias que vocês têm no país de vocês, que são as nossas universidades. O FRJ, o ERJ, o UF, o ENSO, que é estadual, enfim, né? O FRRJ, sabe, várias universidades que eu também tive o privilégio de conhecer durante a minha graduação, durante eventos acadêmicos, científicos, indo apresentar trabalho. Então, enfim, é isso, né? O Brasil é uma potência tecnológica, industrial e econômica na América Latina, por conta dessas cifras, que são poucas. 1,1% é muito pouco, é aquém do que deveria ser. A gente tem que considerar, óbvio, o tamanho do PIB brasileiro. O PIB brasileiro é trilionário. 1,21% de um PIB de 2 trilhões não é a mesma coisa que 1,21% de um PIB de 368 bilhões. Tranquilo? São PIBs diferentes, com porcentagens diferentes, que vão significar mais ou menos investimento. Então, óbvio que o Brasil, por ter um PIB muito grande, significa que ele, mesmo investindo uma cifra pequena, vai significar um volume bem grande de dinheiro. Porém, o Brasil é o tamanho de um continente. Então, por mais que essa cifra pequena signifique muitas vezes volumes grandes, aparentemente de grana, de dinheiro, não suprem as necessidades que um continente necessita, percebem? Porque é praticamente um continente o Brasil. E se a gente for lembrar que a maior parte das cidades brasileiras fora do Sudeste tem menos de 20 mil habitantes, vamos ter várias particularidades próprias. E como que muitas delas não são nem de longe atendidas por essas universidades, uma educação de qualidade, enfim. E como que essas somas de dinheiro devem ser cada vez mais aumentadas para que tenhamos uma tecnologia muito mais complexa, uma mão de obra cada vez mais qualificada, mais tecnologia, mais desenvolvimento industrial, enfim. Para isso, mais investimentos em saúde, em educação. Educação, tecnologia, ciência, enfim, tudo que viemos falando até aqui. Beleza? E aqui, os principais tecnopolos do Brasil. Professor, o que é um tecnopolo? Tecnopolo é uma região em que nós encontramos universidades, pesquisadores, alunos e empresas envolvidos. Ou seja, você é uma empresa que está interessada em arquitetos, em geógrafos, em sociólogos, enfim, para fazer pesquisas? Então, beleza, está aqui dentro. Alunos, obviamente, fizeram o Enem, passaram, foram lá estudar. Pesquisadores, pessoas que já estão dentro, né, alunos que estão pesquisando, professores que estão pesquisando, enfim, e as próprias universidades, né? Então, dentro do campus da UF, você tem empresas que se interessam pela UF, você tem pesquisadores, enfim, é todo um conjunto
de indivíduos, de agentes, né, que se retroalimentam, que necessitam dessas tecnologias que são geradas nessas universidades, né? Que assim, as universidades públicas não se tornaram as 50 melhores, das 150 melhores da América Latina. As universidades públicas brasileiras não entraram dentro desse número de universidades não fazendo nada. Elas estão aí dentro porque elas produzem pesquisas extremamente valiosas. E aí eu posso dizer isso com conhecimento de causa, porque eu participava, porque eu sou um pesquisador, porque eu, durante a universidade, estava diretamente relacionado e via como as coisas funcionavam. Então, sim, as universidades brasileiras produzem muita pesquisa. Muita pesquisa. Muito estudo. Né? Então, é basicamente isso. Isso envolve um tecnopolo, beleza? E os principais tecnopolos se localizam em Campinas e em São José dos Campos, né? Em São José dos Campos, para vocês terem uma ideia, é onde nós encontramos a sede do ITA, Instituto de Tecnologia Aeronáutica, acho que é isso, e a Embraer, que é uma das principais empresas brasileiras de desenvolvimento de tecnologia, né? É uma empresa assim, com uma mão de obra extremamente qualificada, extremamente importante para o Brasil, né, e que a partir das pesquisas desenvolvidas pela Embraer, a gente desenvolve caças, aviões, que nós exportamos para o mundo todo. A gente vai ver daqui a pouco que o Brasil exporta caças para a China, que é o segundo país do mundo que mais investe em tecnologia militar, e o Brasil exporta caça para a China. Olha a tecnologia que a gente gera na Embraer, olha o que a gente gera no ITA. Embraer, que é a empresa brasileira de aeronáutica. E aqui esse gráfico, que inclusive é do livro de vocês, ele mostra algumas coisas muito interessantes, né? Quem são os BRICS? Brasil com um PIB de 1,746 trilhões, a Índia com um PIB de 2,263 trilhões, a China com 11, quase 11,200, né? Mas 11,199 trilhões, a Rússia com um PIB de 1,283 trilhões e a África do Sul com um PIB de 294 bilhões. Né? E aqui o Brasil é a nona economia mundial, a Índia sétima, a China segunda, Rússia 12ª e a África do Sul 33ª. Né? E os crescimentos dos seus PIBs, que não é nenhum mais importante nesse momento. Só para vocês verem o tamanho da economia desses países, o tamanho do PIB desses países. E aqui do lado tem algumas coisas muito interessantes. Olha só, os principais interesses do Brasil nos BRICS. E aqui a gente tem a China. Venda de 60 aeronaves para a China, o fim do embargo à carne bovina brasileira e mais investimentos chineses em estrutura e logística. Então, o interesse brasileiro com a China é receber investimentos em infraestrutura logística, vender aeronaves para eles. 60 aeronaves pode parecer pouco, mas são produtos com altíssimo valor agregado. É muito caro. Então vai significar uma venda bastante interessante para o Brasil, sem falar que é mais um mercado que a gente pode aproveitar nos próximos anos. E o fim do embargo à carne bovina, que significa que o Brasil vai começar a exportar cada vez mais carne. Já está exportando, né? Isso aqui é do passado. Mas o Brasil, nesse momento de 2013, se não me engano, perdão, esse gráfico, o Brasil começara a exportar cada vez mais carne para a China, que é a segunda economia do mundo. Tá? A Rússia, né? O Brasil com um plano de ação com investimentos, né? A Rússia, né? O Brasil querendo desenvolver alguns planos com a Rússia, né? Focando em ferrovias, portos, energia nuclear, petróleo e gás até o final de 2015, ou seja, já passou e nem tudo foi concluído, porque várias coisas aconteceram de 2015 para cá, né? A Índia, né, com a expansão do mercado do comércio bilateral, ou seja, o Brasil querendo cada vez mais estreitar relações, laços com a Índia, né, com cifras de 9,5 bilhões, né, chegando a 15 bilhões até o fim de 2015, que também foram debilitadas por várias coisas que aconteceram, né, aumentando o livre comércio de 200 para 400 produtos, ou seja, o Brasil nesse momento estava focado em aumentar o livre comércio com outros países, como a própria Índia. E a África do Sul, né, com a liberação do ingresso de vinho sul-africano para o Brasil, ou seja, o Brasil recebendo vinho sul-africano e
é a partir disso de acabando com os entraves da carne brasileira. Ou seja, o Brasil nesse momento estava negociando com esses países, negociando contratos, negociando formas de incluir os produtos brasileiros nesses mercados. Só lembrando, a China tem mais de 1 bilhão de pessoas. Entrar num mercado como esse é fundamental. Percebem? Enfim, eu acho que esse gráfico mostra muito bem o que são os BRICS, né? E é isso, gente. Deixa eu voltar para cá. Voltei. Gente, é isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E é isso. Qualquer coisa, me liguem não, mandem mensagem. Não me liguem, por favor. Só se for caso de vida ou morte. Mas mandem mensagem, qualquer dúvida me procurem. Tô aqui para vocês, para ajudar o máximo que eu puder. E tamo junto, vocês sabem disso, lá no grupo, respondendo as mensagens, trocando essa ideia tão importante, tá? Não fiquem com dúvidas, estudem, tirem suas dúvidas comigo, com os outros professores. Nossos encontros nas quinta-feiras são fundamentais, tá bom? E é isso. Beijo no coração de vocês, sejam responsáveis, fiquem em casa, avisem aos seus, às pessoas mais próximas de vocês, para também ficarem em casa. E vai ficar tudo bem, tá? No final tudo fica bem, tudo dá certo, e é isso. Tamo junto, adoro vocês, tô morrendo de saudade. Até a próxima aula. Fui!